Olá pessoal, nós estamos ao vivo agora para todo mundo aqui na STTV. A gente vai abordar vários assuntos sobre o esporte, futebol, vôlei e outras modalidades. Aqui ao meu lado, o Sebastião Costa vai participar junto conosco durante essa programação. Bom dia, Chico, bom dia, torcedor. A gente vai estar aqui fazendo esse trabalho, esse momento esportivo, onde vamos falar sobre futebol pelo Brasil e pelo mundo. Tudo o que está acontecendo sobre o coronavírus, que está fazendo um estrago no futebol brasileiro e no mundo, e também falar do que está acontecendo nos bastidores. Você quer participar com a gente? Então manda o seu recado, participe conosco, faz a sua pergunta. Como está no momento o futebol? De que maneira os dirigentes, presidentes e jogadores estão agindo para sair dessa situação? Pois é, dentro deste programa nós vamos dizer para vocês aqueles jogadores que estão fazendo doações, outros estão fazendo leilões e outros estão reduzindo os salários. Então, tudo isso nós vamos trazer para você aqui. Agora, nem tudo isso são flores, porque tem outros jogadores que já falaram que não vai reduzir o salário. É egoísmo? É egoísmo, porque se você prestar atenção, hoje a gente vive um momento de união, todo mundo tem que estar junto, porque tem aquela pessoa lá da ponta, que é aquelas pessoas que não têm vamos dizer, uma aquisição melhor, que está sofrendo mais. Jogador de futebol é o melhor emprego do mundo, porque o salário gira em torno de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, e ele pode ceder um pouquinho para o mais necessitado. Já aqueles clubes que não têm esse limite todo de valor, eles podem simplesmente dar o mínimo, que é a arrecadação de cesta básica. Hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2020. O Momento Esportivo já está no ar. Sebastião Costa, a gente vê vários jogadores se manifestando, mas eu quero chamar a atenção nesse momento, matéria de ontem, até agora, no momento também que chega para a gente, é de que em relação à arbitragem, não é, apesar de que já ter sido ou se tornado uma lei, mas não foi profissionalizado ainda. Né? Esses atletas que vivem no futebol, dentro de campo, ela tem que obedecer, lógico, a arbitragem, a autoridade que está ali, e para isso eles têm que estar bem preparados. Não se tornou profissão ainda, como eu falei anteriormente. E nesse momento, o que poderia fazer a FIFA, que é a entidade maior do futebol, a CBF e cada federação? Olha, como o momento é difícil, tudo vai ter que ser feito via online, né? Vai ter que ter videoconferências. A FIFA ela deveria aproveitar esse momento de parada para capacitar mais a arbitragem e até tentar um profissionalismo de todos eles, né? Fazer o registro do árbitro de futebol, porque é uma função que gera renda, gera emprego. Se você prestar atenção num campeonato de futebol, são mais de 200 árbitros. E aí quando você pega aquele futebol de várzea, e aí esse número aumenta. Para você ter uma ideia, a Prefeitura do Recife, ela fez um campeonato de várzea lá, que envolveu mais de 10 mil atletas. Então, esse volume de atletas gera uma quantidade muito grande de jogos. E esses jogos têm a arbitragem, que aí tem o seu recurso que recebe. Com essa parada ficou complicado. Só lembrando que hoje é quarta-feira, dia 1º de abril, considerado o dia da mentira, mas esse programa é verdade, tá, pessoal? E estamos juntos com você, torcedor, fazendo essa nossa primeira apresentação. Nós vamos ter várias ainda durante esse mês e vamos trazer informações. Você pode mandar sua pergunta, suas dúvidas, e a gente vai falar aqui para você. O José Lopes, lá de Salgueiro, ele está falando aqui, Chico, 99% ou 100% do futebol está parado, 100% eu até diria, viu, José? Mas a gente está buscando, está chegando as matérias, as informações, e a gente está passando para você. É isso, Sebastião Costa? É isso mesmo. As matérias vão chegando, as perguntas vão chegando, e aí a gente vai respondendo dentro da medida do possível. Então, vamos ver tudo isso aqui dentro do Momento Esportivo. Olha, José Monteiro, bom dia, Chico e Sebastião Costa. Bom dia, José. Bom dia para você. Aqui estou ligado no STTV, no programa Momento Esportivo.
Se quiser, o que o José Monteiro disse que está no bairro do IPCEP. José, obrigado, tá? Se quiser participar também, pode fazer a sua pergunta. De que maneira, onde o jogador está nesse momento, a gente vai estar informando para você. Tem vários, né? Jogador brasileiro que está na Itália, no caso do ex-jogador Magrão, que está preso, diga-se de passagem, né? Dentro de casa, por conta desse Covid-19, o coronavírus. Pois é, Magrão, ele se aposentou do futebol, então pegou a esposa e foi dar uma volta na Itália. Magrão, que é cidadão italiano, porque o avô dele é italiano e pela legislação internacional, se você tem algum parente com um italiano, um alemão, então automaticamente você ganha a cidadania. E Magrão foi com a esposa para dar uma volta na Itália, para alugar, comprar uma casa lá, e foi ele e Malu, que é a sua esposa. Ela teve até um problema de câncer. Magrão foi com ela, deixou os filhos aqui no Recife, com o sogro, e aí, com o pai dele, aliás, e aí o que é que acontece? Quando ele chegou na Itália, aí aconteceu a crise. E aí ele não pode mais sair da Itália, está lá preso com a esposa. Pronto, tá aí então a gente só fazendo essa análise sobre o ex-goleiro Magrão do Esporte Clube do Recife, campeão pernambucano por várias vezes, campeão brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Pessoal, tudo tranquilo. Olha, Sebastião Costa, o futebol em pandemia, árbitros têm desafio não só financeiro, mas físico e mental. A CBF antecipa taxas para os mesmos. Para os clubes. Para os clubes, para a arbitragem? Não, para a arbitragem. Para a arbitragem. Tá falando aqui, era isso que eu estava falando. A arbitragem ela precisa desse suporte. Isso já havia sido comentado desde a segunda-feira, que os árbitros estavam querendo uma antecipação de taxas. Não tem jogo, mas eles sobrevivem disso. Alguns têm outras funções, mas o árbitro ele tem única função para isso. Então solicitaram da CBF uma antecipação das taxas de jogos. E a CBF, graças a Deus, atendeu, né? E a Federação Pernambucana também. Adiantamento de R$10 mil para os árbitros. Para cada um. Olha, não, aqui na matéria está dizendo só 10 mil, né? Não está falando... Eu acho que deve ser 10 mil para cada um. Mas a gente vai estar trazendo para vocês também. Olha, como sem jogos não há remuneração, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, enviou na semana passada um pedido da CBF para minimizar a situação e o impacto financeiro, uma antecipação, um extra. Apurou que a entidade já topou adiantar esse dinheiro, até para o quadro nacional de um modo geral. O momento é de receber individualmente, levar em conta também a categoria de cada um. Na Série A, quem é FIFA, por exemplo, ganha 5 mil como árbitro central, ou seja, por jogo. Exatamente, por jogo. E aí o que é que acontece? Esse valor de 10 mil, eu acredito que seja 2 taxas, né? Mensal, 2 taxas de jogos. E aí o que é que acontece? Os árbitros não vão ficar desprevenidos, eles vão ter esse recurso durante esse período e eu espero que a federação e a CBF dê uma continuidade nesse processo. Inicialmente, a proposta da ANAF era de que a CBF repassasse 2 mil por mês a cada árbitro da elite. O valor também explicaria então das categorias, o valor mensal seria de R$1 mil. A base da pirâmide do quadro nacional é de R$500. Pois é, então quando diz a base da pirâmide é que aqueles árbitros de base, aquele intermediário que está chegando na CBF, que está recebendo a insígnia da CBF, então eles começam ganhando isso. Já aqueles que estão lá no topo, aí o valor é maior. Então, por isso que está sendo essa divisão, entre 5 mil e R$1.000. O total do adiantamento, segundo a estimativa interna da CBF, representará algo em torno de 900 mil. O dinheiro será abatido devido às escalações, né? A escalação de cada árbitro futuros, os árbitros, suporte financeiro é obrigatório dos árbitros, o próprio suporte, como ele fala aqui. E lembrando que o árbitro ele não tem vínculo empregativo, né? É um prestador de serviço. Mas aí eu acho que já deve acontecer por esses dias, não por esses dias, mas eu acho ao longo do ano, porque a Associação de Árbitros ela está crescendo.
E nesse crescimento, ela já tem sindicato. Se tem um sindicato, já é um sindicato de classe. Então, para ter um sindicato de classe, eles têm que ser profissionalizados para poder valer esse sindicato. Você já viu algum árbitro da declaração durante a partida, não? Não, durante a partida não, que ele não é doido. Mas ele dá declaração em off, né? Eu conheço muitos árbitros. Inclusive, quase que eu cheguei a participar de uma associação de arbitragem no Recife. Quando começou, árbitros conhecidos meus, que eu não vou citar o nome aqui, mas muitos dos árbitros que tem no Brasil hoje, eu conheci muitos deles, e a gente sempre conversava isso dentro da associação. Então, eles têm esse interesse de profissionalizar tudo e depende muito de burocracia. Eu acho até que eles devem pegar os seus deputados, os seus senadores, que esse pessoal tem, e começar a fazer um projeto de lei para que seja profissionalizado o árbitro de futebol. Agora tem exceções, né? Porque quando há algo estranho no campeonato, ou seja, no jogo, perdão, é de que falta de energia, algum elemento entra no campo e aí ele vai ter que dar alguma justificativa, como as grandes emissoras de TV e rádio também, está parado, então chega o árbitro até o delegado ou o quarto árbitro. E pergunta qual atitude será tomada a partir daquele momento. Não, mas aí já tem o regulamento do futebol. O regulamento geral de futebol, ele já diz isso. Então, ele não vai precisar nem da TV para estar fazendo esse questionamento. A TV, ela apenas é o órgão que vai... A TV, ela é apenas o órgão que vai transmitir o futebol. Já o árbitro, ele está ali atendendo a um regulamento específico, a um regulamento geral, e tudo isso, se entrou alguém, se houve alguma interferência, então esse futebol ele tem que parar. Agora, o que acontece dentro do futebol brasileiro, neste momento, com a parada do coronavírus, é que a equipe de arbitragem, ela não tem nada a ver. Agora, vai ser complicado, tanto para a federação quanto para a CBF, gerenciar isso, porque existem os patrocinadores, existe aquele pessoal que compra o campeonato. Ontem já surgiu vamos dizer assim, um acordo entre a Federação Pernambucana de Futebol e também a Stadium, que é a patrocinadora do Campeonato Pernambucano. Eles estão querendo parar de mandar o dinheiro para a federação nessa paralisação e recomeçar quando o futebol voltar. Pessoal, nós estamos na STTV, do Sertão para o Mundo, levando esse momento esportivo. Estamos em teste ainda e a gente vai estar trazendo a programação para você, programação rica em futebol, não só do futebol. A gente vai estar trazendo o voleibol, o judô com a Raíssa aqui de Serra Talhada, né? Com o Jonatas também, que é o professor da Raíssa. Raíssa, ela é de Serra Talhada e está na seleção brasileira. Ela foi chamada, ela foi convidada, participou do meeting em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aliás, e foi chamada para compor a seleção brasileira, que inclusive ia ser selecionada para os Jogos Olímpicos, que foi mudado de data, agora vai para o ano que vem. A Raíssa é do bairro da Coab, aqui em Serra Talhada. Um bairro aproximadamente, dá uns 6 mil, são 6 mil habitantes mais ou menos, é isso? Mais ou menos por aí. E no bairro que a Raíssa mora, aí no colégio Metódio de Godói, existe lá o professor Jonas, que ele está dando aulas de judô, e aí toda a população da Coab pode participar. A gente vai estar trazendo as informações também, buscando a Secretaria de Esporte para fornecer para a gente todo o calendário, tá? Mas no momento, o Sebastião Costa, com essa parada do coronavírus, não só a Secretaria de Esporte, mas todas as secretarias, no momento, são empenhadas em combater esse vírus. Existe essa pandemia aí, né? Então tudo está voltado para essa pandemia do coronavírus que atingiu em cheio o futebol brasileiro, né? Tudo parado, jogadores vamos dizer assim, abdicando dos seus salários. O Barcelona, os jogadores do Barcelona da Espanha, eles se reuniram e vão ter um abatimento de 75% do salário. Então eles vão receber apenas 25%. Já alguns clubes na Europa e alguns no Brasil, muito poucos no Brasil, estão abdicando só de 25%. A gente falava no começo de que alguns clubes, os jogadores, não aceitavam reduzir o salário.
Quando Sebastião Costa falava da Europa, dos Estados Unidos, esses atletas, jogadores e comissão técnica aceitavam, né? Estão aceitando, aliás. O Santos não quer reduzir salários e conta com a ajuda da CBF. Só esperando pela CBF. O pessoal está esperando pela CBF porque tem um questionamento aí, torcedor, bem interessante. A CBF e a FIFA, eles arrecadam com o futebol. O futebol não é por acaso, não é os times que fazem o futebol, é a FIFA, a CBF no caso do Brasil. E aí o que é que acontece? Os patrocinadores, o dinheiro não vai para o clube, vai para a CBF, a entidade. E daí ela tem muito recurso. O ano passado, a CBF teve um ganho de R$1 bilhão. Então, é muito dinheiro que ela pode começar a dividir essa fatia agora com os clubes. Mas só lembrando, pessoal, de que, como eu falei, o Santos não quer reduzir, é só esse período da paralisação. Tá? O Santos anunciou férias coletivas de seus jogadores, comissão técnica e funcionários de 1 a 20 de abril por conta do novo coronavírus. E está preocupado com o pagamento dos salários. Não, todo clube vai ter essa preocupação, né? Então é aquilo que eu estou dizendo. Todo mundo vai ter que juntar um pouquinho, um fazer um esforço de um lado, outro fazer do outro, reduzir salário, porque é aquela coisa, não está entrando recurso para canto nenhum, porque está tudo parado. Principalmente os clubes pequenos, que dependem de bilheteria, dependem de renda. E aí, o que é que acontece? Os clubes de menor porte, como aqui no caso de Pernambuco, Vitória, o Decisão, o próprio Afogados da Ingazeira, o Central. Então, alguns desses clubes, eles estão com um problema muito grande, que não entra dinheiro. Então, se não entra dinheiro, não tem como pagar o salário dos jogadores. Só o Afogados da Ingazeira, que teve um recurso que entrou, que foi da Copa do Brasil, pelas passagens de fase, mas aí o que é que acontece? O Afogados não recebeu esse dinheiro ainda da CBF, que é em torno de R$2 milhões. Mas vamos aguardar, eu acho que o Afogados é quem vai se sair melhor nessa conjuntura toda. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Afogados e o Campeonato Pernambucano, mas para a gente fechar essa questão do Santos, o presidente do Santos fala sobre sua rotina, divulgação de várias matérias. O Peixe pagará as férias. A princípio, até o quinto dia útil de cada mês, estará efetuando esse pagamento até o fim desse mês, como eu falei anteriormente. Fechando isso, aí está no papel dele, né? Aí está no papel dele, é o papel do clube pagar e é papel do jogador receber. Agora, quanto vai receber, se vai ser muito ou se vai ser pouco, aí tem que ser o acordo coletivo entre os jogadores e a diretoria. O que deveria acontecer com os mandatários do futebol que, segundo as informações, usam o clube, o setor financeiro do clube, né, a tesouraria, para se beneficiar. No caso do José Maria Marins, ex-presidente da CBF, tem pedido de liberação aceito. Pois é, o Marim, ele foi ex-presidente da CBF, foi ex-governador de São Paulo, e aí o que é que acontece com ele? Ele está com 87 anos, está preso nos Estados Unidos, tiraram ele da prisão por conta do coronavírus e pela idade avançada, né? Então um risco seria muito grande para ele lá dentro. Mas o Marinho, ele vai ficar numa prisão domiciliar por enquanto, não vai sair. As leis americanas são mais rígidas do que as leis brasileiras, e aí o que é que acontece? Ele está lá, vai ficar preso sob custódia da polícia americana e não vai sair. Falta um ano ainda para ele ser libertado. Agora, um questionamento você pega 4 anos de prisão por bilhões que tirou de uma entidade como a CBF. De repente, isso não é justo. Ele teria que devolver esse dinheiro. Ele não devolveu o dinheiro, foi preso por 4 anos e depois é solto e tudo bem. Olha, há alguns internautas perguntando aqui se a gente sabe quando foi fundado a CBF. A CBF ela foi fundada no dia 8 de junho de 1914, sob a denominação da Federação Brasileira de Esportes, que é a CBF, tal como existe hoje. Foi fundado em 24, tá certo? Hoje tem como presidente o Rogério Caboclo, como a gente já falou, 8 de junho de 1914. Muito bem. Então o Caboclo está aí, ele vem fazendo uma boa gestão dentro da CBF. Se imaginava
que o Evandro Carvalho poderia ser o presidente da CBF, pelo trâmite que Evandro Carvalho tem, mas não chegou a um trâmite tão grande quanto Rubem Moreira na Federação Pernambucana de Futebol, que ficou na federação desde 1969 até 80, por aí assim. Então, Rubem Moreira, eu acho que seria o grande chefe da CBF nesse período. Depois entrou Dilson Cavalcante, depois veio Fred Oliveira, Carlos Alberto, agora Evandro Carvalho. E aí, torcedor, a gente não tem assim uma referência de um presidente de federação que possamos dizer assim, esse presidente de federação do Nordeste pode chegar a ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Agora vamos falar do Pernambucano, falar da Federação Pernambucana de Futebol, através do seu presidente, doutor Evandro Carvalho. Sebastião Costa, antes de entrar no assunto do futebol, vamos falar sobre o Carlinhos Bala, que está doando uma camisa do esporte, já para arrecadar, né, dinheiro, para comprar os donativos, alimentos. Mas você falou no começo que a camisa não é do Carlinhos. É o seguinte, ele tem várias camisas, né? Então, dessas várias camisas que ele tem, aí ele vai pegar uma que foi do Durval, do campeonato de 2008, quando o Sport foi campeão, em cima do Corinthians, na Ilha do Retiro. E Carlinhos vai pegar essa camisa do Durval e vai leiloar ela. Então, isso está sendo comum entre os jogadores, fazer doações de camisa. Inclusive, tem jogadores que estão fazendo doações de camisas que eles receberam de outros clubes, de outros atletas, porque quando termina o jogo, tem sempre aquela cerimônia de trocar camisas. Então, tem alguns jogadores que já estão fazendo isso, trocando essas camisas e fazendo leilões. Em relação ao André, ex-jogador do Sport, passou no Grêmio, enfim, foi vendido, né, para a Europa, teve aquela confusão toda com o próprio Sport, inclusive essa parada do coronavírus em combate ao Covid-19 é de que o André pode voltar. Explica pra gente como é que vai funcionar. Existe uma grande, vamos supor, esperança, torcedor, do André voltar para o Esporte Clube do Recife, mas não é voltar porque ele queira voltar para o esporte, porque o esporte precisa do André desesperadamente. Acontece que o Sport tem uma dívida com o André de 5.500.000 reais e essa dívida já vem perdurando por alguns anos e a FIFA, ela impôs uma condição ao Sport. Ou paga a dívida ou o Sport vai ser punido saindo dos campeonatos. E aí o que é que acontece? Para o Sport perder menos, ele contrata novamente o André, dilui esse recurso dentro do salário que o André vai receber e aí fica tudo acordado. Olha, o André José, o nosso querido Café, um abraço para você que tá assistindo a gente. Bom dia, parabéns pelo programa. O André, ele que é árbitro de futebol, também trabalha com educação física. Eu vou dizer uma coisa a você. Quando a gente participava da Liga Desportiva de Serra Talhada, aqui de Serra Talhadense de futebol, na qualidade de árbitros e árbitro assistente, esse rapaz era um dos mais preparados. Não sei por que não quis seguir na carreira de árbitro. Você também já teve um momento desse, Sebastião Costa? Você quase que seria árbitro ou não? Eu quase que seria árbitro de voleibol. Eu já cheguei a apitar muito voleibol, mas não segui na carreira. Ed Lima, parabéns, amigos. Um abraço para você, o Ed Lima, treinador de futebol também, ex-diretor e técnico do Serrano Futebol Clube, né? Um abraço para você, Ed. O Roberto Paulo Bezerra, o Roberto... É o Lavoura? É o Lavoura, rapaz. Estou assistindo com vocês. Valeu, Lavoura. Um abraço para você. Valeu, Lavoura. Um abraço para tu. Agora, Sebastião Costa, vamos falar sobre a parada do Campeonato Pernambucano. A princípio, aliás, no começo, o presidente disse que poderia ser paralisado, como foi. Foi paralisado, realmente. Depois disse que poderia já cancelar, anular o campeonato. E as vagas Copa do Brasil, Copa do Nordeste? Pois é, Chico, na ideia do presidente Evandro Carvalho, ele quer paralisar. Mas aí tem uma questão muito interessante. Alguns clubes estão aptos para serem classificados, vamos dizer assim, estão na boca da entrada para classificação, como é o caso do Central. O Central tem 10 pontos, o primeiro fora da zona de classificação, o Afogados é o sexto, é o primeiro dentro da zona de classificação com 10 pontos e ainda tendo um jogo para cada. O Sport
Tá 11 pontos, está com 11 pontos, é o quinto colocado, encostado ali no Central e no Afogados. O Central vai pegar o Decisão em casa, o Afogados pega o Vitória em casa e o Santa Cruz pega o Sport em casa. Isso quer dizer o quê, torcedor? Se o Sport perder para o Santa Cruz, o Afogados ganhar para o Vitória e o Central ganhar para a equipe do Decisão, então o Sport fica fora dos 6 melhores classificados. E aí é uma briga tamanho do mundo, porque é um clube grande. Então, o que é que acontece neste momento? O presidente, querendo paralisar, vai criar uma celeuma. E houve também do presidente Evandro Carvalho que a classificação para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste e Série D seriam a mesma do ano passado, num caso de paralisação do campeonato este ano. Mas aí vem aquela história, o Retrô, ele está bem classificado, é o segundo colocado, se não me engano, e ele está dentro daquela margem de ser o vice-campeão. E aí o que é que acontece? Se o campeonato paralisar e for a classificação do ano passado, aí prejudicado é o Retrô diretamente. Olha, são coisas que acontecem dentro do futebol. O Marcos está acompanhando a gente lá em Floresta, está perguntando, e a situação dos times da parte de baixo? Como é que ficaria? Os clubes que estão, aqueles 4, né? Os 2 últimos. Então, o que é que acontece? Dos 2 últimos, dos 4, vamos dizer, que vai fazer aquele triangular, que é o triangular da morte, para ver quem vai ser rebaixado, o regulamento do campeonato este ano não tem aquela questão de os 2 últimos na primeira fase serão automaticamente rebaixados. Não tem isso. Os 4 que ficam classificados dentro do grupo da morte, aí vão fazer um quadrangular para desse quadrangular definir os 2 que serão rebaixados. Nesse momento aí tem Central, tem Decisão, tem Vitória, não é? E tem um outro aí, e o Vitória. Aí o que é que acontece? Os 4 vão fazer esse quadrangular. O Vitória é o último colocado, esse daí já não tem, vamos dizer, se terminasse hoje, ele seria o primeiro rebaixado. Mas ele ainda tem essa chance de não ser rebaixado, porque tem um quadrangular. Então, o quadrangular... E ainda falta um jogo, né? Ainda falta um jogo, mesmo faltando esse jogo. Ele está lá na última colocação, mas mesmo faltando um jogo, isso só vai definir os 4 que vão para o quadrangular da morte. Aí vai ter a outra fase desse quadrangular da morte, que aí vai definir. E o Vitória, mesmo estando em último, ele pode se safar. O campeonato paralisou a classificação até a 8ª rodada. O Santa Cruz parou com 22 pontos, em segundo o Salgueiro com 16, o Retrô com 12, em terceiro e em quarto o Náutico também com 12. Tem os critérios que levam aí essa classificação. Em quinto, o Sport com 11, o Afogados vem em sexto com 10 pontos. Esses são os 6 primeiros que passariam para outra fase. Aí o que é que acontece? O Central é o 7º com 10. Ou seja, os 4, né? Porque os 2 já estão classificados para a semifinal, que é o Santa Cruz aí vai ficar esses e o Salgueiro. Aí os 4, que é o terceiro, quarto, quinto e sexto, vão fazer um quadrangular. Desse quadrangular sai 2 para enfrentar Santa Cruz e Salgueiro, que é o primeiro e o segundo colocado. Agora, na classificação, o que é que acontece? O Central tem 10 e o Afogados tem 10. O Afogados só pode mudar da terceira à sexta posição. Exatamente. Porque os 2 primeiros, o Santa Cruz já estão... E o Salgueiro já ninguém alcança. Pode chegar o Retrô e o Náutico pode chegar a 15 pontos. Exatamente. O Salgueiro está com 16 já. Está com 16. Mas o Salgueiro tem um jogo ainda. Um jogo também. a menos. Ele pode... Mas mesmo que ele perca o jogo, exatamente, os outros ganham, não alcança. Não alcança, exatamente. Então, o Campeonato Pernambucano, ele está numa sinuca de bico, que o presidente Evandro Carvalho não sabe o que fazer. E a classificação dessa primeira fase, pessoal, ela tem, além da vantagem de os 2 primeiros já estarem em uma das semifinais, o Salgueiro já garantiu a Série D de 2021, se caso terminasse, se anular esse campeonato de 2020. Caso não, vai ter o último jogo ainda, a última rodada, que não tem data definida,
Aí os outros 4, como o Sebastião Costa explicou, irão decidir 2 vagas para as semifinais. Salgueiro já está garantido na Série D desse ano, 2020, e de 2021. Se anular, ele vai estar garantido em 2022. Não, aí se anular o campeonato, aí Zé Guilherme entra na justiça. Mas ele não ficaria anulando ou não? Não, aí anulando vai ser a classificação do ano passado. Então o Salgueiro está fora. Aí o que é que vai acontecer? Ele já está na Série D desse ano já. Não, mas permaneceria de 2021 a Série D e ele já é classificado para a Série D de 2022. Ele perderia a Série D de 2021. Ou ele se classificaria dentro da Série D ou perderia. Porque o que é que acontece? O que Zé Guilherme do Salgueiro... Mas independentemente, ele já está na Série D desse ano. Certo, mas se o ano passado ele sair desse ano, ele não vai estar no ano que vem. Se ele não se classificar. Ele tem que ter uma classificação. Se ele não se classificar na Série D deste ano, então ele está fora na do ano passado, aí do ano que vem. Aí o que é que acontece? Ele teria que ter esse segundo lugar para estar na do ano que vem. Você entendeu? Entendeu? Aí o que é que acontece? Se o campeonato for cancelado, aí Zé Guilherme, eu acredito, que vai entrar na justiça, porque hoje o Salgueiro já está garantido na Série D de 2021, independente da colocação que o Salgueiro vai estar na Série D esse ano. Mas ele só está garantido, Sebastião, só explicando, eu acredito que muitos telespectadores estariam nessa dúvida, né? Ele só estaria classificado para 2021 a Série D se não cancelasse esse campeonato desse ano. Exatamente. Ele está nesse ano, entendeu? É isso então iriam disputar um outro Pernambucano em 2021 para aí sim conseguir para 2022 a Série D. É isso que você acabou de falar. Veja bem. Como o Zé Guilherme entraria na justiça por conta da classificação que ele está nesse momento. Não é isso. Hoje, esse ano, o Salgueiro já está na Série D. Sim. Entendeu? Do ano que vem ele já está garantido, se não anular. Exatamente. E se anular, ele não estaria para 22. Ele teria que disputar 2021 do Pernambucano. Então, é por isso que eu digo, Zé Guilherme vai brigar pelo campeonato continuar, porque o campeonato continuando, o Salgueiro automaticamente já está na Série D de 2021. Agora, vamos dizer que anule. E Zé Guilherme não entra na justiça. E durante o campeonato da Série D deste ano, o Salgueiro não se classifique. E nem no Pernambucano do ano que vem. Aí tá fora. Aí tá fora. Entendeu, torcedor? Então é isso. Eu acho que o campeonato não vai ser paralisado, porque tem uma série de processos em cima disso que vai complicar a vida de muitos clubes, tanto do Salgueiro como do Retrô também. Que o Retrô é o terceiro colocado e aí tem uma vaga garantida também na Série D. Isso. Agora, para a gente definir essa parte dos 6 para baixo, já essa que foi para cima, os que irão decidir as 2 vagas para as semifinais, aliás, ele tem o Central com 10 pontos em 7º. Se ganhar a partida contra o Central e... Deixa eu ver. Central e Decisão. Central e Decisão, que está em último. Não vai mais para canto nenhum. Nem Petrolina e nem Decisão. Nenhum desses dois não vai mais para canto nenhum. Ele iria a 13 pontos, caso iria depender do Afogados não vencer o Vitória dentro de casa. Não. Aí o que é que acontece? Se ele vencer o Decisão e o Vitória vencer o time do Afogados... Aí cai o Afogados. Isso, ele não iria disputar. O que é que vai acontecer aí? Existem 3 times que estão aí na Berlinda. Central, Afogados e Sport. O Sport tem 11 pontos. Então, o que é que acontece? Se o Sport perder para o Santa Cruz na última rodada e o Afogados vencer o Vitória e o Central vencer o Decisão, quem cai para o quadrangular da morte é o Sport. Então, o Sport... Para o Sport, vai ser a melhor coisa do mundo terminar o campeonato agora, que ele fica entre os 6. Porque se tiver a última rodada e ele não ganhar do Santa Cruz e Afogados e Central ganharem seu jogo, o Sport vai para o quadrangular da morte. Pronto, a gente já está analisando aqui. Sebastião Costa falou no terceiro colocado, que é o Retrô, com 12 pontos. Náutico em quarto com 12. 8 jogos para cada um, 3 vitórias para cada um. 3 gols, aliás, o saldo de gols do Retrô é de 5, né, de 5 gols, e do Náutico de 3. Esse é o primeiro critério para que ganhe a classificação na frente, no caso o Retrô. Segundo critério, o primeiro número de vitórias estão iguais.
Segundo o critério, o saldo de gols, aí o Retrô leva vantagem de 2 gols do Náutico. Por isso que a nona e última rodada é tanto Decisiva. quanto importante para esses dois clubes. Não, é decisiva, tanto nessa parte aí de cima, quanto na parte lá de baixo, né? Então, os 4 que estão entre os 6, aquele terceiro, quarto, quinto e sexto, eles estão aí numa sinuca de bico. O Retrô e o Náutico estão mais tranquilos. Já o Sport já está mais complicado junto com o Afogados, porque aí vão ser 3 times para uma vaga. Mas Retrô e Náutico, para mim, já está garantido. A nona rodada e última do Pernambucano desse ano de 2020, isso se for ser finalizado, né? Estava marcado para o dia 25 do mês passado, de março. O time do Afogados receberia o Vitória, todos os jogos às 21h30. O Sport teria o clássico com o Santa. O Náutico viajaria aproximadamente 520 quilômetros, né? Iria jogar no Sertão Pernambucano aqui em Salgueiro. E o time do Retrô, teoricamente, seria mais fácil, porque receberia o Petrolina na Arena de Pernambuco. Pois é. E para definir o Decisão e Central. Decisão e Central, o mando de campo é do Decisão. Entendeu? Não é do Central. E o Decisão estava mandando em Caruaru, né? Embora o jogo seja lá no Lacerdão, mas o mando de campo é do Decisão. Então, o Central praticamente joga em casa. Praticamente não. Joga em casa. Vai ter sua torcida. Não sei se a torcida vai por conta dos grandes tumultos que estão sendo causados ali nos arredores do Lacerdão. Mas para o Central é a melhor coisa. Pois é, pessoal, e assim a gente chega ao final desse primeiro momento esportivo para você que está acompanhando a gente aqui na ST-TV. Do Sertão para o Mundo. Sebastião Costa, valeu. Ok, Chico, a gente valeu. Volta, né? A gente volta. Bom dia para você, torcedor. A gente volta a qualquer momento para vocês. Valeu, um abraço para todo mundo, que tenha uma semana abençoada. E a gente volta em uma outra oportunidade aqui na ST-TV. Do Sertão para o Mundo.